Olá, cá estamos. Hoje eu vou raciocinar um pouco em cima de um conceito montessoriano de uma área de atividade denominada vida prática. A definição que a maioria dos estudiosos Montessori dá de vida prática é o cuidar de si, o cuidar do outro e o cuidar do ambiente. Quando nós entramos nas nossas salas, principalmente as de educação infantil, a gente vê um objetivo secundário da vida prática, que é a coordenação motora. Então, a gente vê muito exercício de transporte de líquido, de transporte de farelos, de farinhas, ou de sólidos, né? E por aí vamos. Ou os famosos telaios, os abotoamentos da vida, os abotoamentos do vestuário, né? Isso da independência, que é outro objetivo da vida prática. Mas, além do cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do ambiente, nós temos também alguns objetivos que acabam acontecendo, que é a resolução de problema. Muitas vezes a criança pega uma faca com a mão esquerda, ela não consegue, ela passa para a direita, então ela vai resolvendo problemas de vida prática na medida em que a atividade se desenvolve. Mas nós temos também desenvolvimento de processos, né? Que uma atividade ela tem um começo, ela tem um meio e tem uma finalização. Então, a sequência de movimentos, a sequência dos meus atos, também é uma aprendizagem que acontece na vida prática. Mas, infelizmente, a vida prática, que na educação infantil está muito voltada para a coordenação motora, eu lamento, por exemplo, que não apareça mais cuidado com o outro, cuidados de si mesmo, além do abotoamento do vestuário, né? E cuidar do ambiente, que é um pouco além do varrer, do catar papel, né? Por exemplo, às vezes a gente entra numa sala de educação infantil e não vê um lugar visível assim do lixo. A palavra lixo não está escrita, o lixo não tem um lugar de destaque, né? E as crianças não sabem, elas aprendem por inferência, mas não existe uma apresentação da utilidade do lixo, por exemplo, né? Ou da discriminação de lixos que podem ser reciclados, de objetos que podem ser reciclados e de objetos que não podem ser reciclados. Então, essa é a questão. E quando nós chegamos no fundamental, a vida prática desaparece, né? E acontece que, eu acho engraçado, a Montessori tem uma afirmativa que ela diz assim, que quando as crianças querem desenvolver uma atividade, a família e a escola não dão condições para que ela o faça. E quando a família e a escola querem que ela faça, ela não está mais interessada em aprender, né? Então, nós precisamos olhar os períodos sensíveis da aprendizagem no processo de vida prática. E o que seria a vida prática no fundamental, né? Ou no médio? A criança, o jovem do fundamental, ele já está mais interessado num produto, né, que ele tem uma finalização. Os teares são muito importantes na vida prática do fundamental. Tem um produto final, né? Se tece um cachecol, se tece uma blusa, uma saia, enfim, o cachecol é mais simples e é mais fácil da gente ter na sala de aula. Ao mesmo tempo, outras questões aparecem. Por exemplo, quais são os documentos que uma criança deve saber que ela precisa ter, né? Porque quando ela vai viajar, a mamãe coloca a carteira de identidade na sua bolsa, né? É necessário. Então, são coisas que a gente vai... Por exemplo, já um menino de Fundamental 2, né? De sexto e sétimo ano, ele deve aprender que não se sai de casa sem documento. E isto não é só a família que quer.
A escola precisa ensinar também, né? Muitas coisas, por exemplo, como que se escreve um cartão de aniversário hoje em dia? E como é que se manda por WhatsApp esse cartão? São coisas que a gente pode aprender. Como é que, quando você é apresentado a alguém, como é que você responde? Como é que você apresenta o seu colega no aniversário que você encontrou? Você apresenta para o seu pai ou para a sua mãe, né? São atitudes de etiqueta social que a gente cobra que as crianças de hoje em dia não têm, mas quais são as possibilidades que ela tem de aprender? Como é que se abre, como é que se usa um cartão de débito? Né? Existe limite para cartão de débito? São coisas que um menino de 12, 13 anos já pode atender, né? E que ele tem que administrar isto. A questão da vida prática vai muito mais longe. Como é que eu recebo uma visita? Como é que eu marco uma consulta? Se eu já tenho 15, 16 anos, eu posso fazer isto. Como é que eu preencho uma ficha de inscrição para alguma atividade? Então, a vida prática, ela é imensa e nós não sabemos explorá-la a contento, né? Muitas vezes, eu me lembro, quando eu tinha criança pequena em casa, eu continuo tendo, mas hoje eu não sou mais responsável direta por elas, né? E que eu dava mesada e eu conversava sobre algumas regras. Por exemplo, você tem muitos tios, você tem muitas tias, e no Natal você ganha muito presente. Então, esta avó não vai dar presente no Natal, mas toda sexta-feira a gente vai à banca de revista e você vai ter X reais para gastar. Aprender a administrar aquele X, que é uma revista que custa mais do que o estabelecido, ele vai ter que negociar. Isso é vida prática, né? Isso é vida prática que a família pode desenvolver. Na escola, nós temos situações de vida prática que a gente esquece de falar. Por exemplo, na prima eu tinha uma atividade em que as crianças saíam fazendo pesquisa. Por exemplo, era a época que elas deveriam escrever números. Então, elas saíam pela escola com uma prancheta, onde elas chegavam às pessoas para perguntar a idade das pessoas e elas tinham que registrar isso. Mas havia uma apresentação para fazer isso, né? Então, a gente dizia, você vai chegar e dizer assim, bom dia, eu sou a Maria, do agrupamento 3, e estou fazendo uma pesquisa sobre a idade das pessoas que trabalham na escola. Você pode me responder? E aí você faz a pergunta. Quer dizer, não é chegar e perguntar quantos anos você tem. Não, não é isto, né? Você vai pedir para um aluno levar o recado na secretaria e você vai dizer para ele, olha, você chega lá, você vai esperar ser atendido, se tiver mais alguém, você espera, e aí você vai dizer, olha, eu sou o João, sou da sala tal, e a minha professora pediu para que eu viesse buscar, sei lá, um furador de papel, alguma coisa assim. São situações de civilidade, de cuidado com o outro, de cuidado consigo mesmo, que nós esquecemos, que é vida prática, né? Vida prática é uma coisa que é subutilizada e subvalorizada, tanto na escola quanto na família. Mas como é gostoso quando você leva um menino de 10, 12 anos numa atividade formal e ele sabe se portar, né? Existem coisas, explicar o que é formal e o que é informal, tem coisas que cabe que eu faça no almoço na casa da vovó. Tem coisas que não cabe quando eu faço o almoço na casa de um colega de trabalho do meu pai, né? São coisas que as crianças e os jovens têm que aprender. Eles não são o centro do mundo e ninguém está a serviço deles. Eles têm que se adequar às regras sociais e às habilidades sociais, né? Eu me lembro que quando a gente era pequena, eu sou de uma geração lá atrás, né? Eu fui criança nos anos 50. Então,
A gente aprendia desde cedo a dobrar roupa. A mãe tirava a roupa do varal, a gente dobrava e ajudava a guardar. Hoje as crianças não fazem tarefas domésticas, né? E tem pesquisas americanas que provam que as crianças que se envolvem em tarefas domésticas, elas são mais proativas, né? E são cidadãs mais responsáveis. Nós isentamos a criança dessa prestação de serviço dentro do ambiente familiar e mais tarde a gente cobra uma coisa que ela não viu acontecer, que ela nunca foi treinada para isso, que ela nunca viu ser feito, né? Então, eu acho que nós precisamos repensar a vida prática. É alguma coisa além da coordenação motora na educação infantil, né? Que outras propostas nós podemos rechear as nossas estantes que levem ao cuidado de si mesmo, ao cuidado do outro e ao cuidado do ambiente. Do ambiente micro da sala de aula, mais um ambiente mais macro, que é da escola, um ambiente mais macro ainda, que é do bairro, né? E às vezes não é só fazer, é conhecer, né? Eu me lembro que a gente pergunta por que esta rua tem este nome, né? Você fica. Meus exemplos são de São Paulo, é aqui que eu vivo, né? Por exemplo, por que num determinado bairro aqui em São Paulo tem uma rua que se chama Dos Pinheiros? A gente vai conhecer a história dessa rua e é uma forma que a gente tem de conhecer a cidade, de respeitar a cidade onde a gente vive e onde a gente mora, né? Na minha cidade natal tem uma praça em que os diferentes prefeitos em diferentes épocas dão denominações, mas ela é conhecida pela denominação da capela original daquele espaço. É a Praça de São Pedro, né? Não importa quantos outros nomes derem a ela, a cidade a chama de Praça de São Pedro. Isso é cultura, e cultura faz parte da vida prática, né? A gente pode... É uma imensidão. Outro dia eu me vi fazendo uma lista de possíveis habilidades da vida prática para os mais velhos e para os mais novos, e eu vi que dramatização é um instrumento importante para a gente utilizar, né? Fazer dramatizações de situações sociais, discutir situações sociais, tudo isto é vida prática. Então, eu gosto do trocadilho, né? Vida prática é a prática da vida. Então, nós precisamos analisar qual é a vida dos nossos alunos, qual é a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, né? E quais são as habilidades e as competências que esta vida exige dessas crianças e desses jovens. Vamos pensar? Vamos pensar. E olha bem, fica bonito. Vamos pensar como fazer prática de vida em vida prática. Uma boa semana para vocês.